Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, 26 de março. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso desenvolvimento web. Hoje vai ser uma aula muito bacana. Nós vamos aprender a persistência de dados, ver todos os conceitos, desenvolver um projetinho, usar banco de dados, rever alguns conceitos e disciplinas que vocês estão tendo nesse semestre e aplicar no nosso projeto. Nós vamos seguir uma sequência, mais ou menos essa aqui. Nós vamos falar do conceito de JPA, o que é ORM. Para quem nunca escutou falar de CRUD, vai entender definitivamente o que é uma aplicação CRUD. E nós vamos desenvolver uma aplicação CRUD usando no padrão REST. E vamos rever alguns conceitos que nós vimos no início do curso sobre o protocolo HTTP. O REST não é uma tecnologia, é um padrão, e esse padrão está sendo usado com o protocolo HTTP. Por isso que eu fiz essa associação. E no final nós vamos ver o projeto CRUD, um banquinho de dados. Nós vamos ver ele rodando no database em memória, database H2, ok? Vamos dar sequência então, primeiramente com os conceitos. JPA não é uma tecnologia, é um padrão, da linguagem Java, e aí com o objetivo de descrever para os frameworks como fazer a persistência de dados. No nosso ambiente aqui, no nosso curso, entenda-se como persistência de dados, a gravação de informações em banco de dados relacional, ok? Então, o JPA é um meio de a gente mapear um banco relacional com aquilo que a gente conhece de orientação orientada a objetos. Existem diversos frameworks de mapeamento, nós vamos ver nos próximos slides. O que a gente usa, o mais usado é o Hibernate, mas eu vou passar uns outros sites que vocês podem conhecer outros frameworks, ok? Aqui tem a URL desse conteúdo, existem outros conteúdos na internet. Continuando então, mapeamento objeto relacional, em inglês ORM, Objeto Relational Mapping. O objetivo do mapeamento é criar um mecanismo para você integrar a sua aplicação com o banco de dados. As vantagens: você cria um padrão de programação, uma arquitetura para manipular os dados e, consequentemente, a sua persistência, tanto na leitura como na gravação. Um ponto que eu gosto muito desse modelo de programação é que você codifica pouca coisa e ganha bastante produtividade. Nós vamos entender por que dessa produtividade. Facilita a manutenção, ou seja, fica muito simples, ou seja, é um padrão, fica fácil, fica claro a linguagem, fica clara a programação, e um projeto, depois que entra em produção, ele fica por um bom tempo em manutenção, e essa tecnologia garante isso. Um outro ponto importantíssimo é esse: abstrair qual sistema de gerenciamento de banco de dados está sendo utilizado. Ele faz essa interface, ou seja, uma boa parte, nós vamos ver no próximo slide, da arquitetura, daquilo que você escreve, ele fica comum para qualquer banco de dados. É lógico que quando vocês tiverem conhecimento mais avançado, nem tudo é essa maravilha, mas tudo tem uma solução quando a gente fala em acesso ao banco de dados relacional. Mas isso é mais para o final do curso, quando vocês tiverem um ganho de conhecimento maior para a gente discutir essas questões. Essa figura representa um entendimento visual do que é esse modelo.
Ou seja, eu tenho os meus objetos, as minhas classes instanciadas, eu tenho uma arquitetura, um padrão, uma definição de padrão JPA e um banco de dados relacional. Então, se a gente ver no próximo slide, ele tem claramente essa definição aqui, essas camadas quando a gente desenvolve a aplicação. Onde está escrito aplicação Java, onde a gente escreve o nosso código, quando a gente escreve os comandos de acesso, de cálculo, de regra de negócio. A aplicação Java, ela, através do padrão JPA, ela vai fazer a interface com algum provedor JPA, onde propriamente dito você vai usar o padrão para acessar, gravar, alterar as informações. O provedor ele é responsável por falar com a interface de banco de dados, com a API de banco de dados, e essa API de banco de dados, consequentemente, com o banco que você está propriamente utilizando na sua aplicação. Então, do lado direito, a gente tem os principais provedores JPA, né? Ou seja, o Hibernate, o Eclipse Link, o OpenJPA. Esses três são os mais conhecidos. Eu vou depois passar alguns sites, vocês vão ver aí, que mostra benchmark, ou seja, comparações de desempenho entre um e outro, o que um tem a mais. Então, quem quiser se aprofundar nesse estudo, tem bastante material. Quando a gente fala de banco de dados, eu coloquei no que eu considero e o que acontece no mercado, os mais conhecidos ou os mais importantes: o Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, H2, SQLite e PostgreSQL. Em projetos, uma dica para vocês: eu gosto de usar o MySQL, tem um bom desempenho, o licenciamento é gratuito, o suporte não, você pode ter um nível maior de suporte, e bem como ter uma versão que desempenha melhor. O SQL Server também ele é gratuito, mas eu digo para vocês que o MySQL é mais simples de você contratar nos provedores de cloud, ok? Então essa é a ideia principal sobre a arquitetura JPA. Gradativamente nós vamos ver esses detalhes aí, entendendo cada partezinha desse desenho. Falando um pouco sobre a arquitetura de JPA. Os principais componentes de implementação. O mais importante, né, o principal, é o Entity, onde ele define quais objetos deve ser persistido no banco de dados. Nessa nossa aula de hoje, vamos simplificar e depois a gente entra em discussões maiores. Basicamente, a gente tem uma notação de classe, o @entity, que define para cada tabela que eu vou persistir em memória no meu aplicativo, eu vou definir a classe e vou definir as colunas. Como é que funciona isso? Qualquer campo que você definiu na sua classe é como se fosse uma coluna, ok? Uma delas, obrigatoriamente, tem que ter uma anotação @id. O que significa isso? É a chave primária. Com essa anotação também você tem que definir qual é a estratégia de geração dessa chave primária. No nosso exemplo de hoje, não vou colocar o generate de value, que nem está escrito aí. Nós vamos usar a PK, a gente tem que formar o valor para ela. Existem opções de você gerar ela automática, em cima de uma tabela. Então nós vamos fazer do jeito mais simples, que é eu informo a PK e o sistema
vai assumir que é aquela APK, não vou gerar um campo automático. Aqui, como que eu falei para a persistência de classe, ou seja, todos os campos vão ser, nós vamos ver esse exemplo pronto, né? Todos os campos, cada campo é uma coluna. Em programação um pouquinho mais sofisticada, um exemplo simples, eu quero devolver na minha API a minha persistência de dados e um cálculo e alguma coisa adicional do que tem na base de dados, no que tem na minha tabela. Eu tenho a anotação transiente. Essa anotação ela é interessante porque eu posso colocar campos transitórios. São informações que não estão na base de dados, mas que a minha aplicação, de alguma maneira, vai colocar um valor e vai ser retornado esse valor. Nós vamos ver em exemplo. Tá? Em continuidade, uma outra classe importante é o Entity Manager, onde a gente tem todas as especificações de leitura e gravação do banco de dados. A implementação básica que existe, nós vamos ver que tem outros comandos além desses, né? Mas a implementação básica é o famoso CRUD, onde eu vou criar uma informação, vou ler, atualizar, vou excluir. Ok? Nós vamos ver em outras aulas que na verdade essa implementação do Entity Manager tem outras funções, tem diversas funções, tá, ok? Que eu posso chamar. Nós vamos ver hoje o básico, que são as 4 operações CRUD. Material complementar. Separei esses 3 sites aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais em JPA, as informações estão todas aí. Aqui é uma falha, né? Mas vamos lá. O que é uma aplicação CRUD? CRUD, né? CRUD é quando a gente pega uma sigla e fala essa sigla, né? Você tenta falar essa sigla. Nós temos é um acrônimo de Create, Read, Update e Delete. Fazendo uma analogia com o que você já sabe da linguagem SQL, é inserir o Select, que obtém informações, o Update, alterar e Delete. Então, como eu já havia dito, a implementação prevê essas funcionalidades para as operações CRUD. Aqui começa a ter aquele ganho que eu falei lá no começo. Em projetos de sistema, uma boa parte das operações de banco de dados são solucionadas com essas operações simples de CRUD. Por isso a vantagem de você usar o JPA. Bom, para quem nunca fez programação, nunca acessou banco de dados, fica até um pouco difícil de entender essas vantagens. Mas existem formas. A forma clássica de você acessar um banco de dados é você, na sua aplicação, escrever esse comando, você entrar direto na camada do JDBC. Você escreve o seu comando, você tem que fazer a conexão com o banco de dados, você tem que chamar a API de SQL, você tem que pegar esse resultado, você tem que mapear esse resultado, ou seja, você tem que fazer o parse disso para a classe. Então imagine você fazendo isso para qualquer tabela, para qualquer informação que você vai ler. Por isso que a grande vantagem da implementação, usando uma implementação de JPA, você ganha tempo e agilidade e menos código. São tudo códigos repetitivos que você não acaba vendo isso. Existe um overhead, um preço por isso? Existe. Aquele site que eu coloquei, tem um site que é de benchmark, a gente pode até entender e numa aula futura até discutir isso. Esse mapinha aqui é muito interessante, pessoal. Então eu vou primeiro colocar aqui, ó. Vamos juntar todos os nossos conhecimentos, né? E vou codificar um projeto Spring Boot CRUD no padrão API-REST. No código Java, nós vamos ver que nós vamos ter um padrão para assinatura de API, que eu chamo de HTTP Request, é o tipo de request, nós já falamos isso, estou só repetindo aqui, colocando num quadro com uma visão geral. Isso aqui é o básico, isso aqui é o que vocês precisam saber para fazer uma solução CRUD. A chamada da operação de banco de dados,
Ou seja, não tem mágica. Ou seja, quando você chama o método Java, ele vai, no final, vai virar um comando SQL. A gente tem uma opção de colocar no Spring Boot uma chavinha para a gente ver o que ele está gerando, o que ele gerou automaticamente. Então não existe mágica, é código. E o HTTP status de retorno, tá? Nós vamos começar a se preocupar um pouco com isso. Esse padrão talvez vocês encontrem diferente na literatura, mas eu tenho um bom motivo para colocar dessa forma. Nós vamos entender caso a caso aqui. Então vamos lá. Para eu criar um CRUD, eu vou ter que ter uma API com HTTP request post, tá certo? Ele vai usar um comando SQL insert, e nós vamos ver no nosso código que vai chegar um momento que eu vou dar um save, né? Nós vamos entender como é que monta esse repositório, e ele vai devolver um desses status. Isso é padrão, você pode devolver qualquer status, inventar o que você quiser, mas isso é um padrão, é uma prática de programação. 201, se eu estou inserindo uma informação, ou seja, se eu estou inserindo um recurso, que é como a gente aprendeu na metodologia, no padrão REST, 201 indica que o recurso foi criado. 400 a gente usa, antes de dar um save, de você salvar esse recurso, é que vem informações erradas, tá? No nosso exemplo não tem ainda, mas depois a gente vai entender como fazer isso e por que essa prática de programação. O 409, se você está dizendo que, no meu caso, a gente usa, né, na minha empresa, com a minha equipe, a gente usa o 409 para ficar claro que isso está em duplicidade, ou seja, um recurso que já existe que você quis inserir novamente. Get, ou seja, quando eu quero ler alguma coisa, eu vou fazer uma API, eu vou mapear ela como get, e eu tenho duas opções aqui. Existem outras formas, mas basicamente, quando eu quero um resultado único, né, como se fosse uma única linha do banco de dados, eu vou usar o Find by ID, que é uma busca pela PK. Pessoal, tem busca por qualquer campo. Eu estou passando o básico, depois nós vamos avançar nisso. E o Find All é para você buscar todas as informações. É lógico que tem opções aqui de paginação, esse tipo de coisa, mas para a gente aprender agora, nesse momento, o Find All vai funcionar e vai trazer todas as informações de uma determinada entidade sem filtro algum. Basicamente, a gente retorna o 200 ok. Quando não tem a informação, isso normalmente por Find by ID, estou buscando uma chave específica, eu utilizo o 204 como resposta, né? Aqui tem uma grande diferença aí, porque que eu não uso o que o mercado usa. Normalmente eles usam o 404. Eu não gosto de usar o 404, porque o 404 pode ser que eu chamei o recurso errado, tá? Eu dei um nome de recurso errado. O que o servidor vai responder? 404, tá certo? Que é muito diferente do que você mandar esse recurso correto, não existia a chave, ok? E então você devolver um 204, ou seja, aí eu tenho certeza, porque eu codifiquei dessa maneira, que a aplicação rodou, pegou aquela informação, aquela chave, acessou o banco de dados e não encontrou, então mandou 204. Então 404 é um erro muito genérico que confunde, e o front-end que vai devolver um 404, ele vai dizer que não existe. Mas na verdade pode ser que você chamou errado, ou naquele momento aquele recurso não estava disponível, ok? Bom, continuando, desculpa pessoal, aqui já está gravado, mas esse post aqui não é post, aqui é put, ok? Então o update, na verdade a gente vai colocar a assinatura do método como put, depois eu vou acertar esse material para vocês. O update seria o update do SQL, que é o mesmo save. Por que o save? Porque o mapeamento, o JPA, ele faz automaticamente. Se já existir, ele faz o update. Então cabe a nós não tentar fazer
um update de uma coisa que não existe e também muito menos um post de uma coisa que já existe. Vocês vão ver que na implementação eu faço esse tratamento no meu código. Respostas: 200 quando ok, 400. Eu sempre gosto de usar o 400 para checar as informações antes de você inserir, se está no formato correto, se não faltou nada, esse tipo de coisa, para não deixar ir para o banco de dados uma informação obrigatória, você não mandar essa informação, tentar colocar nulo numa coluna que não permite. Então, para você evitar esse erro, você já barra no seu código. E o 204, que eu também adotei esse 204 com no content, que quer dizer aquilo que eu já falei, a mesma coisa para o get. Eu tentei fazer o update de um recurso que não existe. E finalizando aqui, o delete. Eu coloquei um exemplo de delete by ID, mas você pode ter deletes de outras formas, de uma outra chave. Aqui eu coloquei na nossa primary key. Dando ok, resultado existe. Eu passei uma chave do recurso, existe, deletou, devolvo ok. Eu fui lá, não encontrei, devolvo 204. Então, assim, o meu front-end, quem chamou, quem está consumindo esse serviço, fica muito simples, fica bem seguro para a gente fazer uma aplicação que realmente funcione. O que vai ter de novo nesse exemplo de programação? Nós vamos introduzir 2 novos packages. Já disse que esses packages na verdade é só uma organização do projeto para facilitar a leitura e buscar os artefatos do seu projeto. Em domain nós vamos codificar as nossas tabelas, as nossas entidades. Em repositório nós vamos fazer uma espécie de apontamento para as operações CRUD, né, e demais operações que nós vamos ver para a nossa tabela. Nós temos que codificar uma classe repositório para cada classe domain. Muito simples, são poucas linhas, nós vamos ver no nosso exemplo. A nossa tabela vai ser uma tabela aluno, 3 colunas simples, RA, nome e e-mail, muito simples. Tá? O que está de novidade? Nós vamos começar da mesma forma o nosso projeto, ok? Nós vamos começar com a opção lá em File New, Spring Start Project. Segue as mesmas coisas que a gente já fez em todos os projetos. Colocar o nosso grupo, o package, pode ser igual, dar um nome para esse artefato, versão 1.00 é uma boa prática. E o que muda, pessoal? Aqui é a coisa mais importante. Para funcionar o seu projeto, o template ele já vem automaticamente. A gente já mudou, agora já está no 2.2.6, a gente estava no 2.2.5, se eu não me engano, em aulas anteriores. Basicamente, Spring Boot DevTools, essa dependência padrão sempre vem. Novidades: além do Spring Web, nós vamos colocar o Spring Data JPA e o H2 Database. Ambos estão nesse grupo aqui de SQL. Então, basicamente, é isso que muda no início do projeto. Vocês vão ver lá no projeto que vai ter no package vai ter a classe aluno. Então, aquilo que eu coloquei no começo do tutorial, nós vamos ter a classe aluno com a notação entity. Eu vou ter todas as minhas colunas, ok? Nós vamos ver lá aqui na frente. Às vezes eu tenho um nome de coluna que é de uma forma que não dá para escrever como variável. Existe uma notação para isso. Mas eu procurei usar nomes de variáveis que são compatíveis com o nome de coluna. Depois eu vou falar para vocês quais são as melhores práticas. Aqui, ID.
E o resto, isso aqui é gerado automaticamente, né? Você gera automaticamente, você marca, gera os getters e os setters para essa classe. É somente isso que a gente tem que fazer. Aqui é um ponto importante. A gente já viu no nosso Properties, quando a gente cria o projeto, ele vem vazio. Nós estamos colocando a anotação aqui, serve.port, colocando uma port, fugindo daquela 8001, né, que normalmente tem alguma coisa instalada na sua máquina já na porta 8001. Nesse meu exemplo, eu coloquei 8801. Isso aqui eu coloquei porque é muito importante. Para você saber como as coisas acontecem, que não tem mágica. O banco, o Hibernate, ele cria automaticamente as tabelas. Mas você cria, por que você colocou o Create? Eu coloquei o Create para vocês saberem que, dependendo do projeto que vocês estão trabalhando, a gente coloca none, ou seja, para o Hibernate não fazer absolutamente nada. Por que isso? Vocês estão tendo aula de banco de dados. Banco de dados é uma disciplina importante. A normalização do banco de dados é muito delicada, tem que fazer uma pessoa que entenda o que esteja fazendo. Desde tipo de dado, relacionamento, esse tipo de coisa. Eu parti das classes para criar o banco de dados. Eu não vejo como uma boa prática. Ela funciona, tem empresas que adotam, programadores que gostam de fazer isso. Mas se você está num projeto maior, você vai ter uma pessoa especializada em banco de dados. Então, você vai ter um projeto que você vai colocar none, a base de dados já vai estar criada, ok? Existe pelo Eclipse mesmo, utilitários, na verdade, plugin, que eu vou na base de dados e gero o domain. Tá? Eu uso isso, é muito rápido. Tá? Ou seja, eu fiz na mão esse, porque é pequeno, mas existe o inverso. Então, eu prefiro fazer o inverso. Eu vou na minha base de dados, eu normalizo ela, deixo ela ok, tá certo? E de repente pode ser um outro profissional que fez, depois eu pego da base e crio as minhas classes. Então, existe ferramenta para isso, ok? Nós estamos usando um banco de dados de memória, é o H2. Essa anotação aqui é para ele gerar e deixar disponível uma console. Tá? Essa console nós vamos abrir ela. Como é que abre a console? O projeto Start, como a gente já viu em outros projetos, a mesma coisa. Eu vou no meu browser e digito, conforme a porta que você colocou, a mesma porta aqui, você digita H2-console. Você entra na console. Tá? Ou seja, você é uma console que você vai conectar o banco de dados H2. Por que eu escrevi esse JDBC, H2, main, testDB? O Spring Boot, ele gera automaticamente essa conexão. E às vezes quando a gente chama console, não é o padrão que coloca. Eu vou alertar isso em vocês, mas eu já deixei guardado aqui, então isso vocês vão entender lá na frente, eu vou explicar melhor isso aqui. Outra coisa importante, aqui dentro da pasta nossas pastas, a gente já tem o estático, templates, né, o application properties, nós podemos gerar um arquivinho chamado data.sql. O que eu fiz aqui? Eu criei dois comandos SQL de insert. Tá? Esses dois comandos, esse arquivinho data.sql, ele é executado toda vez que você inicia o projeto. Ou seja, se você iniciar o projeto, rodar as APIs, começar a inserir, alterar, acabou o projeto, você perde o banco. Quando você chamar de novo, ele vai voltar do zero. Então, às vezes a gente já quer montar, deixar algumas coisas já prontas, para não ficar toda hora tendo que inserir, eu coloco dentro desse data. Isso é muito interessante, porque eu posso colocar uma série de dados de teste e ficar testando. Toda vez que eu parar e voltar ao projeto, pelo menos eu volto numa posição. Nós vamos ver isso na primeira vez que a gente startar o projeto. Então, vamos assim, antes de fazer qualquer coisa, vamos chamar o projeto. Um instante só, vou preparar aqui.
Então, pessoal, voltando aqui, vou startar o projeto, vou startar, e a gente vai entender essa console, como é que ela funciona. Então, tá aqui, RunS Spring Boot app, vou rodar. Inicializou, tá aqui, porta 8801. Vou abrir a console agora, tá? Como é que eu vou abrir a console? Vou abrir uma janelinha aqui, localhost 8801 H2 console, já está aqui. Aquilo que eu falei para vocês, deixa eu diminuir aqui a janela. Aquilo que eu falei para vocês, o que vocês têm que ficar atento: se não vier esse nome aqui, vocês têm ele gravado lá em Properties como comentário. Então a URL para acessar o JDBC tem que ser essa aqui, é o que está já anotado lá, deixei a colinha lá. Se eu conectar, é uma console, é um front-end de banco de dados, ok? Isso aqui, tudo que vocês aprenderam de banco de dados vai estar aqui. Aluno, está aqui a nossa tabela, já foi criada. Se eu fizer um select, from aluno, rodar aqui, vai aparecer aqui, ó. Então, ou seja, essa console, vocês vão, como é que a gente vai trabalhar? Como é que você vai testar suas APIs? Você pode simplesmente ir lá no Postman, começar a fazer get, ver um dado, você vai lá, insere, dá um get, ver se inseriram corretamente, ou você acompanha pela console. Então vocês usam o seu front-end aqui do banco de dados para qualquer informação. Se você colocou uma coisa errada, se você quer mudar uma condição para ver se a API vai funcionar, então você tem todo esse mecanismo, da mesma forma como um banco de dados, relacional normal, o que vocês estão aprendendo, Oracle, MySQL. Em um outro projeto a gente vai usar um banco de dados físico mesmo, né? MySQL. O que eu alerto para vocês, pessoal? Desenvolvimento de software envolve a programação e também envolve um conhecimento de banco de dados. Lógico que não precisa ser nenhum especialista, mas vocês têm que conhecer banco de dados. Isso dá um grande apoio ao desenvolvimento, para você acessar, para você preparar dados, para você deixar dados numa situação que você acha melhor. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula. A segunda parte que nós vamos ver em seguida, vocês vão ver como que a gente vai implementar as APIs. Então isso aqui é o básico, conseguimos montar legal a infraestrutura, ok? Então vamos partir para parte 2.